Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe você que me ouve, que o Senhor possa trazer conforto, esperança, ânimo, que Ele possa consolar o teu coração, que Ele possa corrigir, que Ele possa despertar, trazer discernimento, seja o que for que essa palavra trouxer para você, meu irmão, que seja bem-vindo, viu, minha irmã? Como que está o coração, como que está a vida? Que Deus abençoe, expectativa milhão, não é verdade? Vamos lá? O pensamento está lá no alto, glória a Deus. Vamos para a nossa breve conversa? Que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, a partir do verso 19. O texto sagrado diz assim: Portanto, rei Agripa, obedeci à visão celestial. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, a palavra aos gentios, dizendo que todos devem se arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar por meio das suas obras que mudaram de rumo. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram me matar, mas Deus tem me protegido até este momento para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples até os mais importantes. Não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer: que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, e desse modo anunciaria a luz de Deus tanto aos judeus como aos gentios. Glória a Deus. Irmãos, já ministrei muito sobre essa palavra e o Senhor sempre traz uma perspectiva nova para nós, e eu gosto muito desse texto de Atos 26. É Paulo contando mais uma vez e testemunhando mais uma vez o seu testemunho de conversão, que é bastante impactante. Paulo era um homem cruel e sangrento, sanguinário, matava cristãos por onde passava, prendia, espancava, votava contra eles, votava na prisão. Ele mesmo relata nesse texto. E ele está testemunhando de frente ao rei Agripa e o governador Festo, numa caminhada junto a Roma, para Roma, para testemunhar a César, o imperador romano, talvez o homem mais importante naquela época, visto que Roma dominava todo mundo e o Império Romano era dirigido por este homem, o homem talvez mais importante do mundo no momento. E aqui ele faz umas ressalvas, algumas situações daquilo e mostrando por que ele decidiu. Bom, vamos lá, vamos para a nossa conversa e vamos trazer esses versículos, aquilo que o Senhor entregou e colocou no meu coração hoje para a nossa vida. Ele começa falando assim: Portanto, rei Agripa, obedeci à visão celestial. Irmãos, obedecer é uma escolha, né? Obedecer é uma escolha. Aliás, nós podemos sempre escolher ouvir a voz de Deus e obedecer ela, ou escolher ignorá-la. Ele tem falado com todos nós. Eu sei que ele tem falado com muitas pessoas aqui. Sei que ele tem chamado a algo maior. O Senhor tem conduzido o país nessa direção. Temos sofrido muito, não é verdade? Temos vivido tempos difíceis, pandemia, guerra, temos vivido tempos de recessão econômica, a qual afetam todas as pessoas e mexe muito com as nossas emoções. Mas o futuro, ele está no nosso livre-arbítrio, portanto, use-o. Eu quero repetir: o futuro está no nosso livre-arbítrio, então use-o. O Senhor sempre colocará diante de nós duas escolhas. Quero ler com vocês um versículo que está em Jeremias 21, versículo 8. Ele fala assim: Digam a esse povo, aos israelitas, povo de Deus, assim diz o Senhor, vocês têm uma escolha a fazer: o caminho da vida ou o caminho da morte. Inevitavelmente e invariavelmente, irmãos, sempre teremos esses dois caminhos. Fora do caminho de Deus é caminho de morte. E naquele momento era justamente para eles se entregarem aos babilônicos, se eles entregarem. Ele estava falando justamente para os israelitas ali de Jerusalém. O Babilônia tinha invadido e atingido a capital, e Deus decidiu
na sua firme soberania, que não defenderia a cidade, que entregaria. Era um julgamento, mas se eles acompanhassem, Deus protegeria a vida deles. Se Jerusalém se rendesse ao exército dos caldeus que cercavam a cidade naquele momento, ele protegeria a vida. Ele fala no versículo 10, estou firmemente decidido a fazer isso, a entregar a cidade. Naquele momento Deus tinha se tornado inimigo de Jerusalém por conta da sua grande idolatria. E o mundo tem passado por uma dificuldade, irmão, guerra. Então, nesses momentos de muita tensão, Deus ainda está presente e nos dá uma escolha que nos conduz à vida, por mais difícil que seja. E Paulo obedeceu essa visão celestial, irmãos. A vida de Paulo não se tornaria fácil. Olha como ele fala. Ele fala assim, ó, anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém, onde ele foi preso, inclusive, e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo todos que devem arrepender-se e voltar para Deus e mostrar por meio das boas obras que mudaram de rumo. Irmão, independente do lugar, ou independente de quem prega, irmão, a mensagem continua a mesma. João Batista pregou arrependam-se, o Jeremias estava pregando arrependam-se, Moisés pregou para os israelitas se arrependerem, muitos vieram pregar arrependa-se. E ela continua a mesma. Jesus, quando chegou em Marcos 1,15, ele fala, eis que é chegado o reino dos céus, o tempo prometido chegou, arrependam-se e creiam nas boas novas. É uma mensagem de arrependimento, mas é uma mensagem também chamando nós a crermos em Deus, nós a crermos no seu bom caminho e nas suas boas promessas. Olha, perceba que Deus pede que nós manifestemos intencionalidade, ou seja, voltando para o rumo dele e manifestando por meio das boas obras que nós mudamos de rumo. Ele fala, ó, voltar-se para Deus e mostrar por meio das boas obras que mudaram de rumo. Não é algo assim ao alento, eu só falo e tenho um pensamento positivo, eu tenho fé, vai acontecer, Deus é bom. Não, não. É por meio das boas obras, meu irmão, é por meio da mudança de atitude. Deus, ele olha muito mais a questão da nossa atitude do que a questão da expressão da fé. Logicamente, devemos confessar os nossos pecados, nos arrependermos, confessar a nossa fé com a boca, mas também colocar em ação. A fé, crer é colocar a fé em ação. E entender isso traz para nós uma verdade. Então a mensagem ela não continuou, meu irmão, ela não mudou. Ela não mudou porque a igreja ficou preta, ela não mudou porque os pregadores talvez se vistam de maneira mais descolada hoje do que antigamente, ela não mudou porque algumas pessoas entendem que Deus age com favoritismo, não. Ela não mudou porque algumas pessoas tiveram uma revelação diferente daquilo que é a revelação verdadeira, Jesus Cristo em nós, esperança da glória, Cristo em nós, esperança da glória. Ela não mudou e nem mudarás. Mateus 24, versículo 35. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Ele não muda. Ele não vai mudar para agradar ninguém, irmão. Não vai. É nós que nos adaptamos, é nós que nos alinhamos à mensagem. A mensagem ela continua a mesma. A mensagem do evangelho ela permanecerá. Então a postura é a mesma. E ela permanecerá. Nós que temos que alinhar a nossa postura e mantê-la a mesma. E é impressionante, porque isso atrai bênçãos. Olha o que fala. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram me matar. Prenderam, mas não mataram. Intentaram contra a vida, mas não tocaram. Até às vezes ficamos doentes, passamos por dificuldade, mas não toca. Tentam, mas não podem nos tocar. O inimigo arma cilada, mas Cristo vem e desarma as armadilhas. Não podem nos tocar. Eles até tentam e vão continuar tentando. Prenderam. E Deus às vezes permite a dor. Deus às vezes permite que nós venhamos a ser presos, Deus permite o deserto, Deus permite o vale para que nós venhamos a amadurecer. Tudo que Deus permite é bom para nós, devemos ter essa consciência. Mas não podem nos tocar. Até tentam.
Então foi por isso, às vezes, que você estava subindo na Avenida Brasil, meu irmão, a mais de 100 por hora, minha irmã, o carro capotou e nada aconteceu. Teve um prejuízo financeiro, mas a vida continua intacta. Pegou Covid-19 umas 3 vezes já. Tossiu, doeu, ficou de cama, ficou isolado, sozinho, chorou, pensou que era o fim, mas não morreu. Não toca. Passou pelo câncer, fez quimioterapia, ficou carequinha, sabe, raspou toda a cabeça, mexeu com a autoestima, mas a fé, Deus levantou lá em cima e o espírito de gratidão tomou conta e ainda continua vivo. Ainda continua vivo. Tentaram te prender, até te prenderam no templo, mas não te tocaram. Matar só tentaram e vai ficar só na tentativa. Podem até prender, eles podem até tentar, mas jamais podem te tocar. 1 João capítulo 15, 18, aquele que é de Deus, o diabo não toca. Não toca, não toca na menina dos olhos, não toca. Lembra, eu sei que o Espírito Santo está ministrando para alguns aqui agora. Eu estou pregando para pessoas que passaram por muita dificuldade. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ninguém falou que ia ser fácil. Se alguém falou que ia ser fácil, mentiu. Não tem a ver com o evangelho isso. Fuja da facilidade. Quem achou que ia encontrar a facilidade, encontrou a dificuldade. Não. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então quem é do diabo, quem é de Deus, me perdoa, irmãos, quem é de Deus, o diabo não toca na menina dos olhos, não toca na menina dos olhos de Deus. Não podem, é uma redoma de poder. Zacarias 2,5 fala, eu sou o muro de fogo, e esse muro de fogo te protege, e é por isso que passa por muita aflição, chega até o bafo quente, opressão, cansaço, desânimo, e Deus permite, porque está te fortalecendo tudo isso, sabe, está te tornando mais forte, mais firme, e te dará uma bela história para contar, mas não toca. Estou pregando aqui para pessoas que passaram, sim, por muita dificuldade, puderam até falar que, sabe, se falaram que era fácil, mentiu. E se você acreditou, meu irmão, se você acreditou, se iludiu. Quem achou que ia encontrar com a facilidade, é fácil falar que ama. O difícil é mostrar quando realmente tem a precisão. É fácil, sabe, beijar na boca. O difícil, sabe, é fácil beijar no rosto, beijar na boca, até beijar na mão. O difícil é fazer com que o beijo alcance o coração da pessoa amada. É difícil. Precisamos de algo a mais, precisamos de Deus. É somente Ele tem o poder. É o muro de fogo que nos cerca. Olha, e por isso ele fala, mas Deus tem me protegido. Olha, a resposta vem. Mas Deus tem me protegido até este momento, para que eu dê testemunho dos mais simples até mais importante. A mensagem de Deus não age com favoritismo, ela é para todos. Jesus Cristo é tudo em todos, Colossenses 3,11. Jesus Cristo está em todo, meu irmão, em todas as coisas. Tudo que você vive, ele tem o potencial de transformar na mensagem de um evangelho que traz vida às pessoas. Automaticamente, a sua vida se torna referência para tudo, para todos, desde o mais simples até os mais importantes. Mas eu quero me apegar que Deus protege, irmão. Sabe por quê? A sensação de proteção é a de que Deus está perto. Eu quero repetir, a sensação de proteção é a de que Deus está perto. Mas tem uma finalidade, é para nós irmos e de pregar o evangelho a toda criatura. Colossenses 3,11, eu gosto dessa parte, porque ele fala que Jesus Cristo é tudo e todos, em todos. E tudo quer dizer tudo mesmo, meus irmãos. Tudo pode se transformar numa mensagem. O seu casamento pode se transformar numa mensagem. O seu relacionamento com os seus amigos pode se transformar numa mensagem. O seu trabalho pode se transformar numa mensagem, desde que você entregue para Deus. A sua família pode se tornar uma mensagem. A tua igreja pode se tornar uma mensagem. A tua corrida, sabe, de carro pode tornar uma mensagem. A tua luta de MMA pode tornar uma mensagem.
A tua busca por uma medalha olímpica pode se tornar uma mensagem. O teu esporte lá, como o halterofilismo, pode se tornar uma mensagem. Tudo pode se tornar uma mensagem na mão de Deus. De tudo, para que eu dê testemunho. Para que eu dê testemunho. O testemunho é a nossa vida. É a nossa vida. Mas precisamos compreender que é Ele. A nossa proteção é Ele. Então a sensação de proteção fala assim, ó, Deus tem me protegido. É Deus que protege. É Deus, meu irmão, que guarda. Salmo 127:1 fala que em vão vigia a casa se o Senhor não aguardar. Em vão os sentinelas vigiam a casa se não aguardar. Muitas vezes nós queremos vigiar aquela pessoa amada, sabe? Stalkeando aí na internet. E, irmão, não temos poder nenhum. Se aquela pessoa decidir que vai ficar com outra pessoa, ela vai. A não ser que o Senhor guarda a casa. A não ser que o Senhor guarda a casa, irmão. Olha, é o Senhor que é a proteção, o Senhor que nos livra dos nossos inimigos, é o Senhor, sabe, que é poderoso para transformar a realidade, somente Ele tem esse poder. A sensação de proteção, meu irmão, é de que Deus está perto. Quero ler com vocês, eu gosto muito desse versículo, ele me acompanha. Na verdade, esse salmo inteiro, Salmo 18, é um dos salmos mais lindos, irmão, de toda a Bíblia. Eu arrisco a falar, para mim, particularmente falando, ele é mais lindo que o Salmo 42, que o Salmo 23 e o Salmo 91. Eu ia ler a partir do verso 2, mas olha só como Davi começa escrevendo o Senhor. Ó Senhor, como eu te amo, minha fonte de poder. O Senhor é a minha rocha, o meu rochedo e o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza, em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo, a minha proteção, e o seu poder é a garantia da minha salvação. Sempre que peço ajuda ao Senhor, Ele me livra dos meus inimigos, por isso o Senhor merece todo louvor. A morte me cercou por todos os lados com as suas garras, quase fui afogado pela corrente de destruição, fiquei com muito medo, fui agarrado pelos laços do reino dos mortos, fui apanhado de surpresa pelo laço da morte. No meio da minha aflição clamei ao Senhor, a ajuda do Senhor, gritando, pedi socorro ao meu Deus. Lá do seu templo ele ouviu a minha voz, ele escutou o meu pedido de socorro, então a terra tremeu e agitou-se. E os montes foram sacudidos desde a sua base por causa da ira do Senhor. Sabe por quê? Lá no versículo 18 ele vai falar, porque o Senhor se agrada de mim. Então a sensação de proteção, irmão, é que o Senhor está perto. Eu quero repetir porque alguém precisa ouvir isso. A sensação de proteção é porque o Senhor está perto. Em vão constrói a casa se o Senhor não edificá-la. Em vão os sentinelas vigiam a cidade se o Senhor não aguardá-la. É em vão, irmão, é em vão. É um trabalho em vão. Em vão. Confia que Ele está fazendo. Confia que Ele é poderoso. Confia que se Ele não alterou a realidade ainda, é porque Ele está te fortalecendo, te ensinando. E mesmo que nós não venhamos a sentir isso, está acontecendo, irmão. Prenderam Paulo, mas não tocaram. Não. Dificuldades, aflições, dor, terá sim no processo, mas terá exaltação. Ele não esqueceu de você. Não. Olha, mas precisamos entender, ele falou assim, ó, não ensino nada além, ainda no versículo 22, não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Ou seja, irmão, desde que a mensagem continue a mesma, desde que nós nos mantenhamos firmes do lado dele, desde que o arrependimento seja contínuo, desde que nós andemos nas boas obras dele, que ele preparou para nós de antemão. Em Isaías 26, versículo 3, fala que ele manterá em perfeita paz. Perfeita paz é o eirene, perfeita paz, cuja a salvação, perfeita paz, cujo os propósitos estão firmes nele, porque confiam nele, porque acreditam que ele é poderoso para fazer. E essa eirene, essa perfeita paz, é uma perfeita sensação de bem-estar, irmão. Então eu estou pregando aqui para pessoas que já aprenderam a encontrar a paz
no meio do vale. Eu estou pregando aqui para pessoas que já aprenderam a encontrar a paz no meio do deserto. Eu já estou pregando aqui para pessoas que encontraram a paz passando pela água ou passando pelo fogo. Estão em paz, perfeita paz. Aqui, ó. Perfeita paz. O Senhor, Ele é fiel, irmão. Não muda a mensagem para agradar homens. Continua na posição que o Senhor te colocou. A posição é a mesma e ela permanecerá. E eu quero terminar porque fala assim, ó, qual que haveria de acontecer? Que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar do modo. Deste modo, anunciaria a luz de Deus, tanto aos judeus como aos gentios. E isso é uma correlação que seria ao mundo inteiro, para todos, tanto aos judeus para os gentios. Mas Paulo, ele chama o ouvinte ali, que é o rei Agripa e o governador Festo, a crer nas boas novas e crer que Deus cumpre promessas. Deus cumpre promessas, irmãos. Ele ainda cumpre promessas. Eu sei que tem irmãos aqui que já estão perto de viver o sobrenatural de Deus. Eu sei aqui que tem irmãos que já sentem assim de forma palpável que é possível tocar o céu. E quanto tempo nós andamos desesperados por um toque do céu, desesperado por ouvir essa voz, desesperados para sentir a presença. Quantas vezes. Então vai acontecer, irmão, porque Ele é fiel. Ele é fiel, Ele cumpre as promessas. Sabe, e tudo isso que você viveu, tudo isso que o irmão Alisson viveu, tudo isso que nós vivemos, só fez parte de um processo maravilhoso. Que eu creio que alguns estão começando, outros estão na metade e outros já estão findando. Creio que tem muitas pessoas que estão perto de findar. É só continuar na posição. A posição é a mesma e ela permanecerá. Hebreus 10, 23 falando assim, ó, agora, nesse momento. Isso é para agora, essa mensagem. Podemos aguardar a salvação que Deus nos prometeu. Já não há mais lugar para a dúvida, pois fiel é quem prometeu. Eu quero ler na versão Ferreira de Almeida, fala assim, ó: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Fiel é quem prometeu, irmão. Fiel é quem prometeu. Fiel é quem prometeu. Não precisamos nos preocupar, irmão. Agora, entender isso traz paz ao nosso coração. Por quê? Porque o Senhor, irmão, o Senhor, ele sempre esteve lá, sempre te guiando em todo o caminho. Se você pensar em todo o caminho, Ele esteve falando para você, não vira para a direita, não vira para a esquerda, continua nesse caminho. Porque Ele sabia que chegaria os momentos de aflição, chegaria os momentos, e agora está aqui, ouvindo essa mensagem, com o coração batendo mais acelerado, com o coração talvez em lágrimas, sabendo que o Senhor está pronto para cumprir promessas, que Ele foi dando sinais ao longo do caminho, que durante todo o processo tem nos amado, mostrando um futuro incrível, que duvidamos, mas que mesmo assim no meio das lágrimas insistimos em continuar. É impressionante. Fiel é o Senhor, irmão. Fiel é o Senhor. Fiel é o Senhor. Eu quero só ler mais um versículo que está em Josué, capítulo 23, versículo 14. Eu creio que o Senhor, e aqui eu quero chegar no final da mensagem, assim como Paulo esteve em Damasco, depois em Jerusalém e na Judéia, e pregou a mensagem dos profetas, de Moisés, citou vários outros. Eu creio que muitas pessoas, quando chega nesse momento, ficam meio sem saber o que fazer. Irmão, eu quero te falar, Deus não vai te deixar sem rumo. Minha irmã, Deus não vai te deixar sem rumo. Você vai saber o que fazer exatamente na hora o que fazer. O seu coração vai queimar diferente e você vai chegar lá. Porque não se trata de nós, se trata dele. Josué 23, versículo 14 fala assim: eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis em vossos corações e em vossas almas. Eu vou ler na linguagem atual. Diz assim, ó: agora o dia da minha morte está perto.
Todos vocês sabem no seu coração e no seu íntimo que o Senhor, nosso Deus, lhes deu todas as coisas boas que havia prometido. Ele cumpriu todas as promessas, não falhou em nada. E não vai ser agora, irmão. Não vai ser agora, minha irmã, que ele vai falhar. Não é comigo e não é com você. E todos eles sentiram medo, todos eles sentiram vontade de parar, todos eles sentiram vontade de desistir. Mas chegaram lá, porque no final das contas, não vai ser só as pessoas, mas nós saberemos que o Senhor esteve conosco o tempo todo, nos amando no processo, nos tornando mais firmes, mais fortes e com uma bela história para contar. Eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, irmão. O Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.